bom dia, boa tarde, boa noite. Fala para amiga e esse dedinho aperta, se inscreva no canal Fala para amiga. E, se possível, um comentário. Não esqueça, se inscrever e acionar a mãozinha aqui, tá? Vamos lá no 12º episódio. Estou muito feliz de já ter percorrido desde 14 de agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses, e com esse sucesso que Duda by Duda está proporcionando para todos os convidados. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial, que eu também me emociono ao falar dela. É uma amiga de muitos anos, minha melhor amiga, minha amiga de infância, que trago aqui no coração, que é a Golda Bidman Gold. Falei certo? Goucher, tá certo. A Golda tem 78 anos, nasceu em Paris, cresceu em Montevidéu. Eu acho que ela é filha de diplomata. Eu estou com essa impressão, né? Com essa desconfiança. E, Golda, bem-vinda ao nosso canal. Fala para amiga. Obrigada por ter aceito o convite. Mais uma vez estamos juntas, tá bom? Tá ótimo, tá. Então, Bom. Gostaria que você começasse a contar a tua história, como é que foi, com muita espontaneidade. Conta o que você quiser. Tá bom. Por favor, Bom, a fala é sua. Tá. Bom, bom dia também para todo mundo. E, em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite. Para mim é uma honra. Não tenho experiência, você sabe. Primeira vez, né? Primeira vez. E agradeço também você ter me convidado para participar daquele livro, Empreendedorismo 60 Mais. Também foi a primeira vez que eu escrevi algo formal, né? Digamos. Nunca tinha escrito. E aos 78 anos ter essas experiências está sendo assim uma coisa realmente maravilhosa. Bom, como você falou, tenho 78 anos. Fui casada com Arnaldo durante 55 anos. E mais 1 ano e meio de namoro. E, infelizmente, ele nos deixou há pouquíssimo tempo, né? Tem uns 3 meses. Tivemos 2 filhos, né? Um casal, o Daniel, casado com a Luciana, a Simone, casada com o Bob, e 2 netos, a Lara e o Rafa. E agora, há pouco tempo, uma neta, digamos, adotiva, a filha do meu genro. Agora estamos assim muito unidas e ela me considera avó, então eu considero ela uma neta também, né? A família cresceu um pouquinho. Bom, eu sou arquiteta, formada em arquitetura. Aqui em São Paulo? Não, em Curitiba, na Faculdade Federal de Curitiba. Estudei 12 anos piano, teoricamente sou professora, mas nunca... A vida foi assim, de um jeito, o piano acabou ficando assim no meio do caminho, das várias mudanças que eu fiz. E sempre gostei muito de matemática e desenho. Isso que me fez escolher arquitetura. Naquela época, quem era bom em desenho e matemática ia para arquitetura. E então, durante muitos anos, eu dei aula particular de matemática, também, que é uma coisa que eu adorava, né? Mas depois, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então me dediquei muito à arquitetura. Até a época da pandemia. Aí fechamos o escritório, fechamos porque, com minha filha, né? E resolvi me dedicar assim, exclusivamente ao ramo de ótica. A nossa ótica não é de rua, fica na Faria Lima, dentro de um prédio comercial, como se fosse, ocupa uma sala de escritório. Nasceu em Paris, foi para o Uruguai. Quanto tempo morou no Uruguai? Cheguei aqui, No Uruguai. saí de lá aos 19 anos. 19 anos, foi para Curitiba. Ainda não. Meus pais eram sobreviventes do Holocausto. Eles passaram pela Segunda Guerra Mundial e foram assim, por milagres, vários milagres de Deus, eles sobreviveram, né? Quando a Polônia caíram as bombas, bom, eles tentaram fugir e passaram a fronteira para a Rússia, mas foram capturados e deportados para um campo não é bem de concentração, de trabalhos forçados. Gulag, é conhecido por Gulag. Na Sibéria, 30, 40 graus abaixo de zero, um prato de comida por dia, muito frio, sem condições, sem agasalhos bons, né? E trabalhos muito, muito desumanos. Bom, nem eles sabem como eles sobreviveram, né? Minha mãe tinha 13 anos e meu pai 17 na época, né? Tem uma coisa assim...
Bom, quando a guerra estava no fim, no último ano, sexto ano, eles se conheceram dentro do campo e começaram a namorar e casaram, meus Teu pai e pais, sua mãe. né. Bom, assim que a guerra acabou, aí poderia falar, assim, das atrocidades da guerra, né, mas isso daria outro Outro um momento. livro em outro momento. Eh, Aí a guerra acabou, eles voltaram para a Polônia para ver se tinha sobrevivido alguém, né, e tal. Nada, ninguém, nem em casa, nada, 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 nada. Aí, nessa época, os pais do meu pai, meus avós paternos, já estavam em Uruguai. Eles foram para Uruguai antes da guerra, por volta do começo dos anos 30. E também nasceram na Polônia, e naquela época tinha tal de pogroms, perseguições aos judeus, né. E também muita dificuldade de trabalho, não tinham oportunidade nem de estudar, era proibido judeus, né, irem para a escola. Aí, a maioria, assim, não, a maioria não, uma grande parte ouviam falar que, de ir para a América, fazer América, né, falavam, né. Então meu avô, pai do meu pai, resolveu ir fazer isso, ir para a América, e o único país que recebia naquela época os judeus era o Uruguai. Hã, Aí não tinha condições econômicas de ir a família, então ele falou: "Vou na frente e vou começar a juntar dinheiro, assim que der eu vou chamando vocês". E aí ele fez isso, não, deixa eu voltar. Aí ele, chegando em Uruguai, arrumou um trabalho numa loja, numa fábrica de sapatos. E um dia, saindo de lá, ele caiu, né, teve um acidente, caiu e bateu a cabeça na quina da Era pai calçada. da sua Pai do meu mãe, pai, pai do pai meu do seu Da pai. minha mãe não sobrou ninguém, eu não conheci ninguém, nem Uhum. fotos eu vi. Eu carrego o nome da minha avó, né, da mãe da minha mãe, mas deixa eu voltar para o pai depois. Aí ele desmaiou e tal, ficou em coma vários meses, vários meses. Quando voltou, tinha perdido a memória, deu amnésia. Por incrível que pareça, demorou 5 anos para ele recuperar totalmente a memória, era aos poucos, né. Que seria seu avô, né? É, meu avô paterno. Esse eu conheci, porque estava em Uruguai antes da guerra, né. Bom, quando aí ele começou a trabalhar, tá, quando juntou um dinheiro, ele mandou buscar a minha avó, né, a esposa, e o filho de 8 anos, que não podia ficar sozinho. Uma filha de 14 ficou na Europa, na Polônia, trabalhando numa casa de família, né. E mais, os outros 4 filhos, eram 6 ao todo. Eh, quando aí daí, quando juntou mais um pouquinho de dinheiro, mandou buscar a filha de 14, minha tia que tinha Que 14, né. seria sua tia, é a É, sua tia. tia Eva. Aí, passou mais 2 anos, sei lá, juntou para mandar buscar o terceiro filho, que no caso era meu pai. Mas não deu tempo. Aí as bombas começaram a cair, então 4 filhos passaram pela guerra, né. Dos 4 sobreviveu meu pai e uma irmã, e os outros 2 faleceram, né. Não faleceram em combates, foram assassinados porque eram só pelo fato de serem judeus. Assim, câmaras de gás, cremados, aquelas coisas que você deve saber, né, aquelas barbaridades, né. Porque às vezes eu penso: como que o ser humano é capaz de chegar nesse ponto, não sa mas não são seres humanos, são monstros, bestas, sei lá. Hoje em dia também, né, bom, nem vou falar de hoje, porque aí, bom, voltando então, e por isso que meus pais, meu pai precisou passar pela guerra, né. Bom, aí conheceu minha mãe no campo, se casaram e tal. Casaram, depois quando foram para a Polônia, acharam uma sinagoga, assim, semi-destruída, e um rabino que tinha sobrevivido, né, então eles casaram, né. Até quando eles casaram sono religioso, né. E lá em Uruguai, às vezes eu fazia as contas e falava: "Vocês tiveram eu antes de", porque eles casaram em Uruguai, no cartório, mas Hum. eu já tinha nascido. E aí eu fazia as contas: Hum. "Ah, eu nasci antes de vocês casarem, né, porque". Isso foi gozado. É. Bom, e era importante naquela época, hoje em dia não tem esse problema, né, mas ter um filho nascer antes do casamento, né, mas eu entendi, depois eu entendi. Eh, Bom, e aí, pra ir aí quando acabou a guerra e tal, não tinha mais ninguém, eles queriam ir para o Uruguai, lógico, né, onde estavam os pais do meu pai. Só que, muita gente queria ir para,
né, muitos sobreviventes queriam sair da Europa e demorou 1 ano e meio para a papelada ficar pronta, visto, passagem. Nesse meio tempo, eles foram muito, muito ajudados pelas entidades judaico-americanas. Então, eles que colocaram meus pais em Paris. Minha mãe não queria saber mais da Polônia, da Alemanha, então eles ficaram na França. E como demorou 1 ano e meio, minha mãe falava, sem querer, ela engravidou de mim. Por isso que eu nasci na França. Eh, de Daí ela falava assim: "E não era para você ter nascido, porque ele era naquele caos, né, não tinha nada, nada na vida aí". Bom, enfim, mas depois ela falava: "Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida", né, além da minha irmã, claro, né, tenho só uma irmã. Bom, e aí a papelada ficou pronta, quando eu tinha 1 mês. E daí, óbvio, né, foram para o Uruguai. De navio, o navio demorou uns 45 dias, E fizeram você bebezinha? todo mundo disse que era a única bebê e todo mundo mexia comigo. E todos os passageiros eram sobreviventes da guerra, então eles fizeram uma amizade muito, muito profunda, depois eu vou falar disso. Se consideravam irmãos, né, Schiffbriders em Yiddish, irmãos de navio. Eh, Bom, chegando em Uruguai, meu Montevidéu? Montevidéu, sim, Montevidéu. Meu avô não tinha feito América, porque pouco que ele ganhava, ele mandava buscar a família, e tal. Ao contrário, né, assim, era miséria mesmo, morava num cortiço, num quartinho, num cortiço. Então, nós também fomos morar lá, né. E minha mãe falava que era tão tão decrépito que eu ganhei um enxoval completo, carrinho lá na França, né, dessas entidades judaicos, eh, isso assim foi maravilhoso, né. E eles, enquanto estavam lá, eles tinham de tudo, assim, sustentaram eles maravilhosamente bem. E então eu fui com esse enxoval, com carrinho, né, até a meus avós, quando viram, assim, meus pais descendo do navio com aquele carrinho branco, bonito, né, pensaram que eles estavam estavam bem, né, mas ninguém estava, né. Bom, e aí eu dormia nesse carrinho, não tinha berço, né, e olha, assim, pra você ter uma ideia do lugar, meus pais se revezavam à noite com medo que algum rato me me atacasse, né, então eles estavam, assim, a noite inteira se revezando. Bom, Cuidando de você. cuidando de mim, porque era bebezinha, né. Bom, mas graças a Deus eles trabalharam, eram muito, muito, muito trabalhadores, dia e noite, e em pouco tempo conseguiram alugar uma casinha pequena. Meu pai foi trabalhar, ele arrumou numa fábrica de uma tecelagem, fábrica de tecido, que funcionava 24 horas por dia, as máquinas não podiam parar. Ele fazia 2 turnos, e aí uma vez ele adormeceu, né, na máquina, mas graças a Deus não aconteceu nada Teu pai fisicamente. adormeceu na maca. Fazia, mas eu dormia, me cuidava e trabalhava em 2 turnos, né. Aí ele primeiro levou uma advertência, né, mas não aconteceu nada de grave. Não, as máquinas, deu problema nas máquinas, né. Bom, aí depois aconteceu de novo, depois de pouco tempo, e aí ele foi mandado embora. Aí minha mãe, já nessa época já estávamos numa casinha, um quarto, uma sala, cozinha e banheiro, num bairro, assim, classe média, né, não era ruim. Aí minha mãe falou assim, "Vamos montar, bom, nem tinha móveis ainda, né, então vamos fazer uma loja aqui na sala, porque aí a gente pode trabalhar, cuidar né, cuidar da filha e, enfim". E fizeram isso. Aí Loja do quando quê? de roupa, começou com roupas, né, mas aí é outra história isso aí. Aí, nisso que meu pai foi mandado embora, eu acho que foi bom, foi coisa de Deus, sabe, assim. Sei. Aí ele ajudou a montar a loja, ele mesmo quebrou a janela para fazer uma vitrine, dessa loja eu me lembro, porque Olha ficamos um que bom graça. tempo, né.
Uma coisa que também não esqueço, assim, como não tinham condições de comprar muita mercadoria, minha mãe arrumava caixas e caixas vazias só para que parecesse e colocava nas prateleiras, para que parecesse Que que tinha mercadoria, né. E quando um cliente pedia alguma coisa, ela nunca falava: "Não não. tem". Ela falava: "Vou te arrumar para amanhã, já acabou, acabou, mas eu consigo para você amanhã ou depois". E ela ia atrás nas fábricas, muito, muito, muito trabalhadoras. Final de semana, eles catavam mercadoria de outras lojas que não estavam vendendo, que estavam encalhadas, pegavam assim, tipo uma consignação, iam para a feira e vendiam na feira, assim, roupa branca já amarelada, cada coisa, tem muita, muita história, né? É impressionante. Mas graças a isso eles progrediram relativamente rapidamente, né? Bom, aí depois veio minha irmã, depois de ter minha irmã Como é o nome da quase tua assim, irmã? Tereza. A Tereza, Tereza. oftalmologista, também tenho muito orgulho. Depois, se der, eu falo um pouco de cada um da minha família, que como sou coruja, tenho muito, muito orgulho. Mas voltando para o Uruguai, bom, e aí as coisas foram melhorando, tivemos uma educação, aí minha irmã, o melhor possível, sabe, assim, escola bilíngue. Eu não sei quando a gente brincava, acho que só no final de semana ou férias, porque como eles perderam tudo, material, então era muito importante que ficassem coisas na cabeça da gente, né. Então era escola de manhã, à tarde eu estudei, à tarde estudava Yiddish, é um dialeto, Sim, eu conheço. judaico, uma mistura de alemão e hebraico, tal. A minha irmã, 5 anos depois, já começou a estudar hebraico, eu não. Porque me criei falando Yiddish, até os 5 anos eu não falava espanhol ainda, só Yiddish, né, com meus pais. E todos aqueles amigos que eles fizeram no navio, né, que se encontravam praticamente todo dia, um ia na casa do outro, e por isso eu ouvi tantas, mas tantas, tantas histórias terríveis, porque cada um deles daria um livro, cada um deles passou coisas diferentes, terríveis, né. Bom, mas deixa eu voltar onde que eu estava. Você Bom, que estava nos que deram aí uma boa abriu a educação, loja, aí nasceu a Tereza, tá, e depois nos vocês iam deram para a escola, aí vocês estudaram, depois inglês, você piano, fazia bilíngue também, estudava, fazia as línguas é, todas, e aí estudamos, começou a melhorar a muito, situação assim, econômica, tivemos uma infância com e muita garra do seu pai e da muito, tua mãe. muita, muito. Muita gente invejava, como faz tão pouco tempo que chegaram e já estão assim, sabe Trabalhando assim, muito. isso as pessoas não veem, nem pensa que é sorte, né. Bom, É eh, trabalho é mesmo. muito, muito trabalho, muita dedicação. E ao mesmo tempo, estudando espanhol para meu pai me corrigia as lições da escola, ele falava espanhol, escrevia em espanhol melhor que eu, mas era muita leitura, sempre o jornal, todo dia de cabo a rabo, né. Eh, e aí chegou a época, eu fiz 18 anos e chegou a época de Vestibular. faculdade. Lá não tem vestibular, lá é afunilado, assim, no colegial, entra na faculdade os que estão notas melhores, né, assim, digamos, que estão melhor, né. Então eu já teria que ir para a faculdade, queria fazer arquitetura. Era uma época, ditatorial, naquele momento, era 65, 66, lá em Uruguai, como no Brasil, né, na mesma época, ditadura e tal. Tinha um grupo de terroristas, não sei se você vai Acho que lembrar, eu lembro, Tupamaros, chamava lembro. Tupamaros. Os mais velhos lembram, porque estava sempre em evidência. Primeira coisa que eles fizeram foi fechar as faculdades. Eu lembro que, assim, tinha madeiras, assim, cruzada na porta, não deixavam entrar nem alunos, nem professores. E, de novo, para meus pais, o mais importante na vida era que a gente estudasse. É incrível, né? Eu não sei de onde eles tiraram coragem para fazer tantas mudanças sempre em função do bem das filhas. É uma coisa impressionante. Bom, e aí começaram, não ia acabar logo, né, essa ditadura, aí começaram a pensar para onde ir, para qual país, Aí vem a vamos para mudança. bom, e aí, escolheram Israel. Naquela época, desde a independência, 48 até 66, não tinha tido guerra. Tinha um ou outro atentado, mas guerra mesmo não tinha, né. E as faculdades lá, até hoje, são muito, muito boas, né, resolveram ir para Israel. Aquele trauma de me despedir dos amigos, dos primos, e começar tudo numa língua que eu não sabia, eu não estudei hebraico, né. Chegando lá, eu fiz um curso, se chama UPAM, um curso intensivo.
8 meses, 8 horas por dia de hebraico. Eu, até hoje, não sei como eu consegui fazer uma redação e eu entrei na faculdade. Então, bom, pelo menos assim, essa parte. E já fiz muitas amizades também, foi maravilhoso. Montar um apartamento lindo, porque em Uruguai já estava assim tudo mais, né? Depois de 18 anos já. E maravilhoso, tudo bem. Aí vem, estoura a guerra chamada a Guerra dos 6 Dias, que demorou, hoje em dia, só 6 dias, né? Mas não estávamos preparados, toda vez que tocava a sirene tinha que correr pro abrigo, pro bunker, né? E graças a Deus que tinha os que moravam lá, porque o bunker era coletivo do prédio todo, e eles estavam preparados, né? Porque a gente não levava nada, nem água, mas eles dividiam tudo, né? Então toda esses traumas, né? Principalmente a minha mãe, sempre falo da minha mãe. Meu pai já era mais, aceitou mais, assim, ela era muito sensível. E eu lembro que, assim, dentro do bunker, do abrigo, no último dia, minha mãe chorava, 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 para voltar, para sair de Israel, para voltar para o Uruguai. Eu não vou aguentar cada bomba que eu escuto, É porque assim, do os trauma dela traumas, do né? passado. E tinha mais agravantes. Além Fortes. disso, pela nossa idade, tínhamos que servir o exército, fazer o serviço militar, porque lá é obrigatório a mulher também fazer, né? 2 anos, homem 3 e a mulher 2 anos. Isso em Israel. Israel, ainda em Israel. Mas, Não, não fiz. Mas a minha mãe falou, não vou aguentar, minha e filha você foi para Israel como? De navio ou de avião? de navio, de navio, Mas tipo 40 mudança. dias. Não, não, aí já foram 21 dias. Meus pais demoraram para ir Tá, né, eu depois da entendi. guerra, né? Meio que num porão, não era assim, bom, enfim, outra história. A minha foi 21 dias. Também fiz amizades no navio, né? Porque você fica o dia inteiro, né, com as pessoas, né? Eh, Ida e volta, né? Bom, e aí ela convenceu meu pai a voltar. Ah, tinha esse negócio do serviço militar. E a minha irmã, A Tereza. Teresa, se encantou por um kibutz. Ela conheceu um rapaz lá e ela foi morar num kibutz. A kibutz é uma. É legal você falar do eh, kibbutz. Deixa eu ver como eu vou explicar. É uma Uma comunidade. colônia agrícola, onde tem tudo de todos, né? É um sistema assim muito legal, né? Os filhos moram num alojamento todos juntos, não moram com os pais, e tem quem cozinha, e tem Tem a quem trabalha, educação, tem o muito, muito estudo. boa, assim. Bom, e então também, isso também foi minha mãe também não vou conseguir morar, viver com a minha filha longe, e perto da fronteira com a Síria. Esse kibbutz, a gente estava perto de Tel Aviv, e ela lá. Aí Você tinha convenceu, quantos anos na época? Só para me situar. 18 para E a 19. Tereza? 4 a menos, 4,5 a menos, né, então 14. era uma criança ainda, mas já estava estudando. Eh, Morando no kibbutz sozinha? com amigas, Com muitos as amigas, amigos, né, tá. porque em Uruguai ela frequentava como é que eu vou explicar? Não é um clube, assim, uma associação, judaica, bom, é complicado. Uma comunidade. Mas agora volta. Aí, quanto tempo você ficou em Israel? 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio. E aí minha mãe convenceu meu pai a A voltar. voltar, mas em Uruguai Uruguai, ou para outro? primeiro para o Uruguai, mas a situação não tinha mudado nada, as faculdades continuavam fechadas, mesma coisa. Daí, aí faço um parêntese, né, não me lembro em que momento, minha mãe descobriu que tinha uma prima viva, uma não sabia da outra que estava viva, que tinha sobrevivido, né, também passou a guerra, e que estava morando em Curitiba. E aí começaram a correspondência e tal, tal. E eu sei que essa prima e o marido dela convenceram meus pais a ir para lá, falando assim, também tinha ditadura no Brasil, mas que Curitiba era tranquilo. Falou, Rio, São Paulo, nem pensar. Mas em Curitiba, se elas não se meterem em política, não vai ter problema. E também tem fama de ter faculdades boas. Até hoje, as faculdades do Paraná, de Curitiba, são boas, né? Toca, vender tudo, doar, me separar de novo dos amigos e aprender bem ou mal. É parecido com o espanhol, mas era mais uma língua, né? O português, né? Foi muito, muito sofrimento, não? A minha irmã foi, assim, literalmente arrancada do kibbutz. Ela
Eu me lembro até hoje como ela berrava, né, porque tinha esse namoradinho, eu não queria sair. E meus pais, bom, obrigaram ela. Ela chorou o caminho inteiro no navio, mas enfim. Muitas, muitas histórias. Bom, e aí fomos para Curitiba. Na casa da prima. No princípio, não, mas logo alugamos um Tá apartamento, bom. né? Uma coisa que meus pais faziam, não sei nem como, mas sempre estavam bem economicamente, sabe? Assim, em Israel também trabalharam muito, muito, muito e conseguiam juntar. E na hora que vende as coisas, fica uma liquidez, sabe? Assim, né? Quando você vende casa, apartamento. Então, bom. E meu pai investiu na construção, com o marido dessa prima da minha mãe. Ele já era do ramo, e meu pai estava com liquidez, então entrou e começou a construir. Construíram vários prédios em Olha só. Curitiba, pequenos, sem elevador, de 4 andares, né? Na época era uma coisa bem vendável, né? Foi muito legal. E uma das frustrações do meu pai, ele queria ser engenheiro. Eu não sei se eu fiz arquitetura, mas não influenciada, só se foi inconscientemente, né? Eles não tiveram chance de estudar, né? Imagina, minha mãe tinha 13, ele 17, e quando acabou a guerra já casaram, já não tinha como estudar, né? Bom, onde é que eu estava? Em Curitiba. Bom, para mim, Curitiba, apesar de tudo, foi o melhor momento da minha vida. Assim, posso falar assim, moldou minha vida, né? Por quê? Conheceu o seu Né, Arnaldo. espera. Bom, de novo, aí sim tinha que me preparar para o vestibular, Isso que eu ia para perguntar, a Curitiba, questão né? educacional. É, de novo outra faculdade. Aí, para poder fazer o vestibular, entrar na faculdade, tinha que revalidar os estudos do Uruguai, colegial, né? Então tinha que fazer prova de português, história do Brasil e geografia do Brasil, né? Era dezembro, um pouquinho antes do Natal, não se achava professor. Estavam todos de férias, né? Bom, e aí essa prima, as filhas dela estudavam em outra escola bilíngue, o diretor era israelino, não falava muito bem português, mas foi pedir para ele alguma professora, né? Ele também não achou. E aí um dia ele falou assim, ele viu meu desespero, e aí ele falou assim, ó, eu conheço um rapaz, não é professor, mas ele é muito culto, muito estudioso, inteligente, assim. Até quando eu preciso escrever uma carta bem formal, eu peço ajuda para ele, porque meu português não é bom, né? Vou ver se ele topa. Bom, conversou com ele topou, e no dia seguinte marcamos um encontro na escola mesmo, tá? E, e ele era do jeito que eu sempre sonhei, óculos, sabe, óculos transmitem uma imagem assim de inteligência, e ele começava a falar e eu babava, né. Estou adorando história É. de amor agora. Pam, E pam, param. depois eu percebi que atrás daqueles óculos tinha 2 olhos azuis maravilhosos, né. Bom, e foi assim, No foi recíproco, né, a gente. Bom, e meu marido, Arnaldo, né, então por isso que eu falo que é a melhor época da minha vida, porque conheci que minha ano foi isso, alma Duda, você lembra? 68, 68. É, 1968. casamos em 70, né, janeiro de 70. E você E tinha quantos ele anos, 20? 20, 22, não fiz as contas. Não, Acho que tá bom. sim, por aí. Eu sei, 22 eu acho, porque eu já era considerada solteirona naquela época. Várias pessoas, assim, amigas, as filhas dessa prima, casavam muito cedo, com 16, 17 anos. Então 22 Já já estava se já estava considerado velha. Bom, e aí tem toda a história, né. Casaram em Curitiba. Casamos em Curitiba, outra loucura. E eu entrei na faculdade de arquitetura. E aí, assim, essas pessoas que eu conheci tinham muita dificuldade para engravidar, as que casaram bem novas, né. E aí eu pensava assim, casamos, falei: Vamos tentar", falei com o Arnaldo, né. "Sabe Deus quando que nós vamos que eu vou engravidar, né". Aí tinha que ser naquele mês para nascer nas férias. Era calculado o mês para nascer em dezembro, né, para poder amamentar pelo menos 3 meses, né. As únicas 2 vezes na minha vida que tentei, Que engravidei, né. Bom, olha só. então os 2 nasceram durante a faculdade. É incrível, incrível. Eu estudando
E Os bebês. minha mãe me ajudava muito, né, mas enfim, eh e depois tem uma coinci o mês foi calculado, dezembro, mas os 2 nasceram no dia 24 de dezembro, assim, no A mesmo Simone e o dia, Daniel, os 2 no mesmo. os 2 no mesmo dia, 24. Até a Simone, a gente brinca muito, que ela veio para estragar a festa de aniversário do Daniel, de 2 anos, que estava pronta a festa, aí minha mãe foi comigo e Para o Arnaldo hospital. para o hospital e minha sogra assumiu o aniversário e deu tudo certo, né. E, a Simone era programada para comecinho de janeiro, e ela se adiantou, né. Foi tudo, tudo igual, nunca vou esquecer, na mesma hora acordei às 2 da manhã com as contrações, até o médico com a Simone falou assim: "Tá, vai indo para o hospital, mas pode ser que seja alarme falso, porque você deitou", porque eu pensei: "Já pensou se nasce amanhã justo no dia do aniversário?". E aí, deve ser psicológico, mas não era, né, já estava com 4 dedos de dilatação e tal. Então isso é outra E a Tereza história. também te ajudando, né. Ela estudava, né, E aí a Tereza já entrou na medicina? isso. Aí a Teresa entrou na medicina, assim. A minha mãe também sonhava em ser médica, então cada uma de Olha. nós, né, assim, foi para o lado, acho que puxou, né, o DNA, sei lá. Eh, bom, deixa eu me perdi, então eu Não, não, eu não, não, eu com as aí nas crianças, tá. isso. Bom, aí a Teresa fez só 1 ano de faculdade de medicina em Curitiba. Por quê? Aí é outra história. Nas férias, ela veio para São Paulo, eh, ficou na casa de não me lembro quem, bom, mas, ela sempre foi muito, muito estudiosa, e ela ia na piscina do clube da Hebraica, aqui em São Paulo, com livro dessa grossura de medicina, sabe aqueles livros de antigamente? Bom, e estava lendo, sempre estudando, né, não conhecia quase ninguém. E aí um rapaz se aproximou dela e falou: "Esse livro é de medicina?", assim, bom, puxou conversa com ela, ele estava se formando já em medicina, né. E começaram a conversar e deu um namoro, é o atual marido dela. É, E isso aí foi muito bonito. aí, a Ela ideia muda dela, para São Paulo. ela queria morar em São Paulo, mas naquela época meus pais jamais deixariam ela morar sozinha ou com namorado, né, uma coisa que hoje em dia é tão normal. E como eles sempre faziam tudo, com toda a loucura pelas filhas, resolveram mudar para São Paulo, porque eu já estava casada, eu já não precisava tanto dele. Precisava por causa das crianças, mas, enfim, a Teresa precisava mais e Aí mudar. você muda com as crianças, com Ainda não, ainda não. Deixa eu eu comentar da tô minha pulando. irmã. Hã, Não, não, é desculpa. muito, não, imagina. Hum. É assim, eu também às vezes tenho que voltar. Mas para ela estava fazendo medicina, para entrar numa faculdade, fazer a transferência para uma faculdade em São Paulo, eh, só tinha vaga em Sorocaba e depois, a primeira foi em Sorocaba, 2 vagas para todo o Brasil. Imagina quantas pessoas queriam fazer transferência para São Paulo, né. E ela entrou numa dessas 2 vagas, só para Olha você ter só. uma ideia, né. Uma excelente oftalmologista, muito, 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 muito Oftalmo. experiente, oftalmo, no mesmo prédio onde tem a ótica, e enfim, tudo meio que começou por causa disso também, a ótica, né. Bom, eles mudaram para nós, ficamos com meus sogros, né, o Arnaldo, filho único, tinha os pais, né, também maravilhoso, assim, um coração, não dá para explicar, né, de tão bons que eles deram, me ajudaram muito com as crianças e tal. Quando me formei, meus pais começaram para mudar para São Paulo, pra que não iam aguentar, sempre queriam estar junto, né. E aí o Arnaldo começou a mandar o currículo dele para algumas, o Arnaldo era farmacêutico, tá. Antes ele se formou em Sociologia, Política e Ciências, não sei, Sociais. sociais, e aí quando meu pai conheceu, ele falou: "Do que você vai viver com com essa profissão?". Aí ele gostaria de ter feito medicina, mas ia demorar muito, então ele fez farmácia, que na época eram 4 anos, né. Bom, e aí ele mandou, já estava formado, mandou o currículo foi chamado em várias, assim, indústrias farmacêuticas, e ele escolheu a Pfizer. Assim, né, dava melhores condições, né, hoje está famosa pelas vacinas, né. E e foi para lá, bom, fomos, e aí viemos para São Paulo, tá. Para ele foi ótimo, para mim foi mais uma mudança, mais Quantas muitos mudanças. traumas, muitos, muitos. E eu não conhecia ninguém da arquitetura, né, porque quando você fica no mesmo
lugar, na mesma cidade, os professores te conhecem, os Você colegas, vai você pode construindo um você relacionamento. pode fazer até sociedade no escritório, não tinha ninguém, nem se naquela época a gente olhava emprego no jornal, né, assim, tudo que e aí eu com o jornal na mão ia procurar empregos. E nada, né, assim, quando na entrevista, eu não ia esconder, quando eu falava que tinha 2 filhos, assim, se tivesse um homem nas mesmas condições, sempre escolhia um homem, né. E eu falava: "Mas eles estão com a minha mãe, e não vai atrapalhar". "Ah, mas se ficar doente, a minha mãe cuida", mas não adiantava. Vários e vários lugares assim, Isso é verdade, era o preconceito da muito, mulher é. que tinha E pode filhos. engravidar de novo, né, essas coisas. Bom, e não arrumava. Aí meu pai, de novo, sempre meus pais, vendo essa situação, ele montou um escritório de arquitetura para mim, assim, do nada. E, paralelamente, também uma pequena construtora, mais para ele. Mas como eu já estava formada, então eu já a ideia era eu fazer projeto e ele tocava a construtora, né. Bom, aí tive sorte, porque um dos professores de Curitiba, me indicou um casal que estava mudando para São Paulo e precisava fazer uma reforma e tal, tal. E depois disso, um foi indicando o outro e foi indo bem, não posso me E queixar, você né. ficou bastante tempo na arquitetura, então? Sim, muito tempo, até a pandemia, né. Mas, Eu deixa eu pulei. Hã. voltar. Não, é que não foi só arquitetura, né. Onde é que eu estava, mudamos para São Paulo, tá. Depois de alguns anos, os filhos já tinham 6 e 8 por aí, porque quando viemos para São Paulo, a Simone tinha 1 aninho e o Dani 3, tá. Eram pequenininhos. Eles se consideram paulistanos, né, porque se criaram aqui. Eh, e daí, deixa eu ver, da Pfizer, né, tá. Aí para o Arnaldo foi bom, ele cresceu rapidamente, foi galgando, assim, bons, cargos, né, até que chegou num que era acho que o máximo, mas sabe essas firmas multinacionais, eles sugam o funcionário, assim, não tinha vida, ele se dedicava muito, né, ao trabalho. E aí ele começou a pensar, nós começamos a pensar em empreender, porque tinha que ter mais liberdade. Quando outra coisa, quando ele veio para São Paulo, para a Pfizer, ele ganhava o salário da Pfizer, já naquela época que não era top, dava, nunca vou esquecer, 3 vezes mais em valores do que as 3 atividades que ele tinha em Curitiba. Em Curitiba ele trabalhava no laboratório de análises clínicas, meio-dia, dava aula na faculdade de farmácia e à noite, numa farmácia, era responsável pela farmácia. E na farmácia ele aprendeu também muito sobre comércio, porque ele nunca tinha sido muito comerciante, né, mas aí ele aprendeu. Então ele botou isso na cabeça de montar uma farmácia, que ele achou que ia dar certo. E eu sempre apoiei, mas meus pais, a família, os amigos achavam uma loucura. Onde já se viu com família, com 2, largar um emprego tão bom para empreender, para uma aventura que não se sabe se vai dar certo, mas eu apoiei, eu sabia da capacidade, né, dele. Bom, enfim, montamos a primeira farmácia, até fui eu que achei o ponto numa esquina, porque era perto de uma das obras, que eu ia todo dia para a obra, e E você passava lá, você eu me conta. passava lá. E a obra acabava às 5 da tarde, a obra, né, começa bem cedinho, né. E aí, depois de montada essa farmácia, eu ia lá ajudar, né, ficava até 10, 11 da noite no Da farmácia. começo, na farmácia, E as crianças com a sua com mãe? minha mãe, empregada, né, empregada e minha mãe. Eh Muito bem, dona Gula. Aí, bom, uma coisa assim que não me envergonho, na época eu tinha um pouquinho de Claro, vergonha, mas porque, nessa hora eu claro. chegava umas 5h30 na farmácia, bom, era só o Arnaldo, não tínhamos condições de contratar funcionários, né, pouca mercadoria, também olha a história parecida com a da minha mãe, das Lá caixas no vazias, né, legal. Ai, adorei a não história. tinha, muita, então mesma coisa, quando a pessoa vinha procurar um remédio e não tinha, ele falava, tomava nota assim, "Daqui a pouco manda entregar na sua casa", né. E aí eu chegava, pegava essa lista, ia num depósito, de medicamentos, num atacadista, né, comprava tudo isso, às vezes vendia até a preço de custo só para agradar o cliente. E eu mesma ia entregar
de casa em casa. E eu pensava, nossa, eu fiz sou arquiteta e então isso me sentia um Remédio, pouco mal, né. que orgulho, Mas assim, que beleza, que lindo. não tinha outro jeito, né, era necessário, senão porque nós tínhamos que provar que a farmácia ia dar certo, porque E todo que a mundo era farmácia é contra. séria, É. que vai entregar na porta. Claro, e assim, bom, e o Arnaldo sempre teve, você conheceu, né, ele virou médico do bairro, todo mundo consultava ele. Naquela época não Que tinha bairro que farmácia. era isso? Santana, Santana? primeira foi em Santana. As pessoas não iam primeiro no na farmácia, naquela época, não eram vendedores de farmácia, o pessoal nem todos não eram formados em farmácia, mas eram atendentes que indicavam, ele mesmo, se está com uma gripe, ele falava o que que era para tomar, antigamente era assim. Bom, aí até voltando à tal da vergonha, um dia, nunca vou esquecer também, né, eu estava naquela época nas farmácias tinha aquela escada enorme para que os remédios ficavam também em cima, né, uma que mexia assim, né, bom. Eu estava lá em cima pegando um medicamento e de repente eu escuto: "Doutora Golda, o que que a senhora está fazendo aqui?" Quase caí da escada, né, porque aí eu me virei e era um dos engenheiros da prefeitura com o qual eu estava tratando o alvará, né, de um dos meus projetos, e que não saía nunca. Depois eu descobri que tem que dar caixinha, mas era muito ingênua, acho que até hoje eu teria vergonha de fazer isso, mas ele me ensinou que era necessário, né. Bom, e aí apresentei, ele falou: farmácia é do meu marido", aí apresentei, conversamos. O alvará saiu naquele nem Olha uma só, semana, ajudou pelo menos isso, né. Mas assim, bom, tem várias coisas assim, bom, eh, aí a família, meus pais perceberam que a farmácia estava dando certo, aí já contratamos, mais funcionários, um office boy, aí eu não precisei mais fazer as entregas, me dediquei mais à arquitetura. E, bom, e aí como estava dando certo, meu pai falou: "Vamos investir então, vamos melhorar essa farmácia", porque estava bem primitiva, né. Aí melhoramos e ao mesmo tempo montamos isso em Moema, aqui perto, um laboratório de análises clínicas, que já vou falar porque não deu continuidade, né, e uma farmácia aí perto de onde morávamos no Itaim Bibi, né. E o laboratório, que era o sonho do Arnaldo, porque ele nunca foi muito comerciante, a vida fez dele um comerciante, ele sempre foi, ele, o Daniel, mais para o lado intelectual, né, por ele teria feito pesquisa, dado aula na já entendi. faculdade, né, mas a vida forçou a ser que nem o Daniel, por ele seria publicitário, enfim. E agora está na ótica, né, mas O eles Daniel, gostam, teu né, filho. meu filho. Mas eles gostam, eles gostaram, o Arnaldo adorava o que ele fazia, o Daniel também. Eh, Aonde que eu estava? Bom, montamos a outra do laboratório também tivemos que vender, porque tinha convênio com o que hoje seria o SUS, que dava muito, muito movimento, né. E aí vinham os fiscais e pediam uma participação disso, senão eles iam cortar o convênio, entendeu. Eles tinham corrupção, corrupção mesmo, não tem outra palavra, né, e a gente não conseguia. Então acabamos desistindo, né, porque era o grande movimento, não tinha muito particular. Naquela época nem sei se tinha convênios, não lembro. Sei que dependíamos muito de do SUS de hoje em dia, né. Bom, então aí nos dedicamos realmente a farmácias, deu muito, muito certo financeiramente, chegamos a ter 4 ao mesmo tempo, as outras de no 4 ao farmácias? mesmo tempo, né. Essa de Santana, 2 no Itaim Bibi e uma na Faria Lima, Olha só. onde depois virou ótica, né. É onde é a ótica hoje? Hoje a ótica está no prédio, mas onde começou a Tá, ótica, lá entendi, embaixo, né, hoje entendi. tem uma lavanderia grande lá. Ah, bom, as farmácias, assim, financeiramente, foi a melhor época de nossa vida, tá. Assim, também demos tudo do melhor para os filhos e para os pais, uma qualidade de vida. Quando mudamos para São Paulo, trouxemos meus sogros também, não iam ficar sozinhos, né, porque Arnaldo era filho único, então proporcionamos, eu tenho orgulho, assim, da vida que proporcionamos para os nossos pais, né, meus sogros, e para os filhos, viagens, faculdades, aulas de inglês, esporte, tudo que existe, né,
Eles acompanharam pessoas, até hoje eles têm amizades assim com, enfim, bom, de pessoas assim de um nível muito, muito alto, né. Mas, como tudo na vida, né, muitos altos e baixos, né, na vida, né. Quando já estávamos prestes a montar a quinta farmácia, demos uma recuada, porque começaram a surgir as grandes redes. E As elas têm grandes redes de as farmácias, grandes né, redes, é São verdade. Paulo, Drogazil, Raia, Droga não sei o quê, Droga droga raia, isso mesmo. e eles vinham com uma concorrência muito, muito desleal. Como eles compravam grandes quantidades, eles davam desconto naquela época, hoje não, né. Mas começaram dando 50%, era impossível, né. E o movimento das nossas farmácias caiu. Eles têm mania de cercar até hoje em dia eles ficam uma perto da outra. Sempre tem uma São Paulo, uma Raia, É uma verdade, perto é da ver outra. bem lembrar, é E verdade. as farmácias menores sumiram. Pode ser que tenha na periferia, mas não tem mais uma farmácia como antigamente. Só grandes redes, né. E aí a gente recuou, falou: "Não", então paramos. E também, não éramos felizes com as farmácias, porque muitos, muitos problemas. Cansei, não sei nem quantos assaltos da mão armada teve, né. Hã. Mercadoria, a gente gostava de ter estoques bem completos, então muita mercadoria vencia, né, tinha que jogar fora. Muitos funcionários, né, cada uma tinha 10, 12. Por mais que a gente pagasse tudo certinho, hora Além das extra, farmácias, você também trabalhava como como arquiteta. arquiteta, assim, tudo paralelo. A farmácia era mais do meu Você marido, né. colaborava com apoiava o Era seu só Arnaldo. isso. E meus pais também se envolveram. Minha mãe ficava na caixa de um, Olha, meu pai, naquela época meu pai, olha que bonito, né, unidos. sempre, né. Era uma sociedade, não tinha nada separado, cada um tirava o que precisava. Claro que nós tirávamos muito mais por causa dos filhos, né. Não, resolvemos vender, né. Vender. Não, e aí, antes de vender, né, veio uma hora nosso sustento, né. Queríamos mudar de ramo. E aí vem a influência da minha irmã oftalmologista, e ela falou: "Por que que vocês não montam uma ótica? É muito mais tranquilo". Vou fazer um parênteses aqui. Claro. Então a Teresa conheceu o namorado na Hebraica, médico, se formou médica e oftalmo. Por isso que ela sugeriu a Isso. ótica. Eu falei que ela transferiu para Sorocaba, mas aí também não, meu pai, bom, acomodou ela numa república, mas também com o namorado não dava certo, aí ela tentou mais uma vez uma vaga e conseguiu em São Paulo, na faculdade. É uma coisa assim impressionante, né. E aí ela nos influenciou, né. Muita gente me pergunta se a senhora conhece uma ótica de confiança, porque, naquela época o médico mandava a pessoa voltar para para o consultório para conferir se os óculos tinham sido bem feitos. E 80% das pessoas não, a ótica não executava exatamente, ela é muito perfeccionista. Bom, e aí resolvemos tentar. Então mandamos toda a mercadoria da ótica da farmácia da Faria Lima para as outras farmácias. A de Santana foi a primeira que vendemos, e até que vendemos, assim, mais ou menos bem, porque as outras foi um desastre. Não tinha mais valor, por causa dessas grandes redes, ninguém queria comprar esse tipo de farmácia, e as grandes redes só queriam mercadoria, enfim. Perdemos muito, muito, quase tudo, assim, na venda das farmácias, né. Uma foi vendida, o cara deu um sinal e sumiu, com tudo, deixou o salão vazio, levou tudo, tudo e nunca mais pagou nada. Gastamos com advogado, não adiantou. Bom, enfim, eh, e aí montamos no salão da Faria Lima, que era enorme, enorme, a primeira ótica, a primeira não, a única ótica. Como era muito grande, então também montamos um setor de fotografias, né, revelava fotos, vendia, câmeras fotográficas, videocassetes, e no fundo ainda tinha uma videolocadora, que estava no auge, né, das videolocadoras. Depois ficamos lá 11 anos, mas, depois desse tempo tivemos que sair, já vou explicar também por quê, e aí mudamos para esse local onde estamos hoje. Mas espera aí, deixa eu voltar. Quando montamos a ótica, passaram uns 3 meses, investimos muito, né, porque era Na Faria na Lima. Faria Lima, máquinas, Com esse nome, videocassete. Optical? Isso, continua o mesmo nome. Obrigada por lembrar. Eh
Então, assim, como era mercadoria muito cara, além dos óculos, câmeras fotográficas, videocassetes, era tudo bom. Onde é que eu quero chegar? Depois de uns 3 meses, né, de montada, ainda não tinha vendido tanta coisa, chegamos um dia, como meu escritório é no prédio, no mesmo prédio, na clínica da minha irmã, é o meu escritório e onde hoje é a Até ótica, né, hoje? até hoje. E Na aí eu Faria Lima, que na número? Faria Lima, 1597, Quarto andar. quase perto da Rebouças. Sim, sim. Tem estacionamento sem custo, né, se der tempo eu falo, tenho muito orgulho da ótica também. Ela nos proporcionou uma qualidade de vida muito melhor do que as farmácias, né. É gostoso você, fazer ver a pessoa enxergar, mas tem cada caso de sucesso da ótica que arrepia até hoje. Mas voltando Só vou fazer um parêntese. O claro, caso de sucesso da ótica está ligado com atendimento, sim, tanto e do com a seu experiência. Arnaldo, Mas do eu acho que mais Daniel e o teu, agora. eu acho que muito pela experiência, um dos que esses que me arrepiam, né. Mas deixa eu voltar uma coisa assim, sempre nada é perfeito, né. Eh, 3 meses de aberta essa ótica na Faria Lima, eu cheguei junto com o Arnaldo, eu não sei o que que eu ia pegar na ótica que eu fui abrir junto. Quando levantamos a porta, tinham roubado tudo, 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 tudo que tínhamos investido. Me lembro, assim, nos fundos, né, tinha um buraco na parede, só isso que eu lembro. E, assim, espelhos quebrados no chão, as fitas, tinham roubado tudo, tudo, tudo. Me lembro que, assim, eu e Arnaldo nos olhamos, Mas a ótica era na rua? era de rua, Não assim. era ainda no quarto andar Não, de não, não. agora eu entendi. Ficou 11 Meu anos lá, Deus. onde era a farmácia era de rua, né. Onde era a farmácia, você colocou a ótica e entraram, quebraram. Quebraram nos fundos, devem ter encostado um caminhão, porque levaram tudo, tudo, acho que assim, videocassete e fita era muito visado naquela época, né, não nem tanto pelos óculos, não. Eu não sei como sobrevivemos, nos abraçamos, choramos, eu não me lembro quando parei de chorar, porque tínhamos acabado, né, de investir e tudo isso, bom. Então, ficou fechado o local, acho que, não sei, uns 10 dias, já íamos desistir, não sabíamos o que fazer, né. E aí resolvemos, muita coragem, não é a idade, né, acho que éramos jovens, né, resolvemos ir em frente, começar tudo do zero, sempre com a ajuda financeira dos meus pais. Nessa altura já tínhamos apartamentos, flats que a gente alugava, vendemos alguns para, né, bom, e começamos tudo de novo. E aí, graças a Deus, também deu muito certo, tem sempre graças ao Arnaldo, né, ele fez muitos cursos e quando ele se apaixonava por alguma coisa, ele fazia muito bem feito, então, enfim. Hum, aí, 11 anos nesse local, o dono era um senador, não vou lembrar o nome dele, ele tinha uns 500 imóveis e ele faleceu. E aí quando ele faleceu, os filhos, né, que herdaram tudo, resolveram colocar os aluguéis, atualizar, né, e contrataram Imobiliária. não era um avaliador, né, assim, dos Estados Unidos, que fazia os cálculos em dólar, naquela época. Aí quando ele chegou, estava defasado o nosso, lógico, né. E ele pediu um absurdo, né, um valor bom. Nem tentamos negociar, por quê? Na mesma época tem coisas que acontecem que nem aconteceu com a farmácia que, foi bom, né, porque eles iam nos engolir, aconteceu coisa parecida. O que que aconteceu? Fotografia, revelação de fotos, câmeras fotográficas, videolocadora, ficou tudo obsoleto. Quem que usa essas coisas hoje? Então, e só para ótica era muito grande. E aí e tínhamos que achar um local pequeno, só para ótica, mas perto, porque já estávamos há 11 anos ali, boa Já tinha clientela. conquistado. E na clínica que tinha a clínica da minha irmã, que ela já depois começou a se associar, a chamar, porque a minha irmã é oftalmologista daquela época geral, né, assim, mas depois com o tempo e hoje em dia tem especialistas, tem um que é só de córnea, outro de retina, então ela foi chamando médicos, né, oftalmologistas mais jovens e especialistas. Então tinha uma média 6, 8, né, na clínica dela. E eles nos indicavam, toda vez que a pessoa perguntava assim: "Conhece uma boa ótica?", tal, nos indicavam. Então tinha que ser lá perto.
E fora a clínica da minha irmã, ainda tinha aí mais uma no 9º andar. A dela é no 7º, no 9º, que também pegaram muita confiança no Arnaldo e também nos indicava. Então tinha que ser muito perto. E não aparecia um local na rua, menor e perto. Aí o Arnaldo falou assim, vamos alugar uma sala aqui no prédio, provisoriamente, né, só para ótica, até aparecer um local adequado, né? E esse provisoriamente já tem mais de 30 anos. Olha só, Até hoje, até hoje. estamos lá nessa sala, né? Eu vou voltar uma coisa aqui. Claro, Nessa época, comecei. as crianças já tinham 20, 10 Não, anos. já eram bem adultos. Tá, sim. porque hoje o Daniel está na ótica. Isso. Tá, vai chegar lá. Bom, é da história do Daniel, então. Não, aí tá 30 anos e você continuou com a arquitetura e a ótica no 4º andar. E eu descia e subia, o escritório era no 6º andar Olha e a que ótica no 4º. E toda vez muito que enchia, né, assim, que tinha mais mais você saía clientes, correndo e ia lá atender. tinha um telefone que era só apertar o botão, não existe mais. Era da Telesp mesmo, que eu já sabia que tinha que sair correndo e ia lá. Então eu aprendi muita coisa da ótica também. Eu sempre me envolvi. Na farmácia eu também sabia vender. Sempre na dando a mão ótica, para o seu Arnaldo para a sempre. construção. E ele para mim também. Claro. Ele também. Quando tinha projetos assim, ele podia virar noite comigo, me ajudava muito, muito. Bom, a arquitetura é muito, muito puxada. Eu vejo hoje em dia a minha filha, como eu vou explicar? Claro que quando o projeto fica pronto, é como dar à luz um filho, é tudo maravilhoso. Mas até chegar lá, você é o intermediário. Se o marceneiro falha, o cliente não vai falar com o marceneiro, vai falar com a gente. A culpa sempre de tudo que acontece é do arquiteto. Então, e eu sou assim, gosto das coisas todas certinhas, eu sofria muito, né? E aí eu pensei, e não estava fazendo bem feito, eu falei, então vou fechar. Na pandemia. E eu já estava envolvida com a ótica e vou me dedicar exclusivamente à ótica, que é Quantos anos uma você tinha paixão. nessa época da pandemia? 60, não sei. Não, acho Não, que muito menos. você tinha 68. Não, faz 5 anos. Não, Não, então você tinha 69. por aí. Por que eu estou te Não, perguntando isso? mas eu já me dedicava à ótica antes. Aí, Eu sei, só fazer um quando eu parênteses. fechei, Eu né? sei que você se dedicava à ótica, que você falou. A ótica, apertava o botãozinho, você saía correndo, piriri, pororó, pam, pam, pum, pá. Agora, o que acontece? Por que o podcast também Falar para Amiga? Porque tem acima de 60 anos, na época você tinha 69 anos, que você fechou o escritório de arquitetura. Você sabia já da ótica, você sabia muito da ótica, e aí você faz uma transição da ótica, da arquitetura para a ótica. O teu empreendedorismo após os 60 anos. Aliás, você sempre foi empreendedora, mas aí você consegue fechar a arquitetura e dedicar. Apesar que a arquitetura está aí dentro de você, né? Lógico, né? Até hoje, quando eu tenho um projeto assim Porque muito a hora que complicado, coloca o óculos na venda de um óculos para um cliente, tem a questão estética. estética, arquiteta, associado Ajuda, claro, com claro. o formato do rosto. Claro. Então, não foi tão difícil, mas o que E depois eu uso óculos desde os 6 anos de idade, e eu adoro óculos. Eu operei Então, catarata. eu ia perguntar isso, de onde vem tua paixão por óculos? Você já respondeu. Desde pequena eu me sinto, hoje eu até perguntei se era melhor ficar sem óculos, mas eu me sinto melhor de óculos, enfim. Então, isso é para quem está assistindo, Fala para Amiga, que não existe idade para recomeçar, reconstruir, ressignificar a tua vida de empreendedora para você mesma, Exatamente, né? E acho que aflorou aquilo que da minha família, né? Que sempre trabalharam no comércio, né? Porque começou com loja de roupas, mas foi crescendo, depois virou tipo de um magazine, então assim. Olha só. Então, pode começar uma loja e põe as caixinhas vazias, como ela nos ensinou aqui. Isso. Aí vem a questão, eu interrompi para falar, para marcar bem. isso. E a Golda, esse ano, eu vou falar que é importante, ela escreveu a história dela, que tem aqui, é uma vida de mudanças. É verdade. Muitas mudanças. Quem incentivou... Sem ser filha de diplomata, né? Sem ser filha de diplomata, muito bem.
E ela escreve esse livro no Empreendedorismo 60+, que é uma coletânea, o texto dela está lá. E foi isso que levou para mostrar para quem está aqui assistindo, para falar para a amiga, volto, fala para a amiga, passa para a amiga, olha, amiga, vamos lá assistir, não tem idade. Então, a Golda é um exemplo para todas nós que estamos assistindo. Principalmente, né, de ter escrito também, nunca tinha escrito nada formal na minha vida, né. Eu relutei muito, né, para aceitar o seu convite, né, me senti muito honrada. E assim, acho E que quem te deu? foi você e o Arnaldo falaram assim, foi a palavra: "Você vai deixar um legado para os mais jovens". Então, isso para mim pesou muito, foi importante. Porque hoje em dia não consigo conversar com os netos como meus filhos sabem tudo dos meus pais, tinham tempo de conversar. Hoje, por mais que a gente tente, ou estão no celular, no computador, com os amigos. Ela tem 2 netos, 2 fala o netos, nome? Lara e Rafa. Lara de 15 anos, Rafa de 11, que são, assim, a melhor coisa da minha vida, né, como Que são os filhos do Daniel. filho do E Daniel, o Daniel é formado em em publicidade. publicidade, mas também ele escreve livros infantis, Ah, é verdade. que eu Tipo acho de hobby, né. importante. Olha aqui, é do Daniel, vamos ler o nome desse? Meu amigo Marciano. Uma coisa que me orgulha é que todos os livros dele têm no final uma moral da história. E Ah, me parece que um deles está no foi são 2 que que foi para o estado, é, contra todas as escolas públicas todas as adotaram escolas esse públicas, ó, tá vendo exatamente. esse carimbo aqui, que é das escolas públicas de todo o Brasil. Olha o orgulho. Como não ficar orgulhosa, Esse né. foi esse? Esse também. Rafa, a girafa, eu não quero partir. Esse é o É o último, e é baseado numa história verídica da minha filha que tinha medo de cachorro, e da agora Simone? e agora é super apaixonada pelo cachorrinho. Então o Daniel, além de ser publicitário, ele que é o administrador da ótica junto com a Golda atualmente, ele também é escritor de livros infantis. Passa para amiga que tem neto. Olha aqui, fala para amiga. Onde encontra esses livros? Na Livraria da Na Vila? verdade, sim, acho que sim, mas nem todo esses que foram para a escola não estão à venda, é proibido, né. Olha o Eu trouxe orgulho, É olha a verdade. história que a gente acabou de ouvir. E E tem assim, eu falo da moral, né, por exemplo, meu amigo Marciano é um menino diferente na escola, e o Daniel, meus filhos, tem um coração enorme, eles sempre estão do lado de quem, assim, está sendo discriminado, enfim. Ó, bom, tem um que acho que não trouxe, que é não, é esse. Opa, ai, desculpa. Esse do Rafa. Por exemplo, fala da girafa, que ela é toda alta, né, e todo mundo fazia bullying com ela, por causa como amiguinha, todos os animais da floresta faziam bullying bullying com a com a girafa. girafa, né. E aí um dia, isso resumindo, aí um dia tem uma inundação enorme que cobre todos os outros animais, e quem que salva? A girafa. Todos, né. Então sempre todos têm, assim, para não fazer Educativos. bullying, né, principalmente esse lado ele explora muito, né. Bom, e agora ele fez 30 anos como publicitário, eu acho, assim, que foi minha carreira brilhante, né. E aí veio a pandemia e ele percebeu que ia ter que sair, né, da agência, né, começaram a contratar rapazes mais jovens e aí ele começou a procurar uma franquia, começou por aí. E aí ele se encantou com intercâmbio, ele fala línguas e viagens, e gostou muito de intercâmbio. Nunca vou esquecer, no dia 13 de março de 2020 ele tinha que dar, acho que 200.000 de sinal. Foi o dia que eu me tranquei em casa, que fiz aquele supermercado com papel higiênico, aqueles 2, 3 carrinhos, e graças a Deus ele não chegou a dar o sinal. A gente está falando do Daniel, mas a gente não pode esquecer da querida Simone. Certo. Só para acabar uma coisinha do Tá bom. Daniel, Sim. que eu lembro que eu perguntei no primeiro, depois de um mês da ótica, nunca imaginei ele comerciante. E aí perguntei: "E aí, você está gostando, né?" "Eu tô gostando, tô adorando." Falei: "Como assim?" Porque aqui eu falo com muitas pessoas, ele tem assunto para todos os, né, tem com todo tipo de pessoa. E como publicitário era muito solitário, era ele, o computador, enfim, isso. Então eu estou muito feliz que ele está feliz, está se saindo muito bem. Tenho até trouxe assim, porque
que me emociona algumas coisas. Um WhatsApp que ele recebeu, né? Bom dia, Daniel. Gratidão pelo atendimento impecável. Seu pai é e sempre será um grande homem. Agora o legado é seu. Você é incrível. Seu pai fez um excelente trabalho. Gratidão eterna. Muito bem, Então, como não muito bem, ficar emocionada, né? Daniel, Bom, muito bem, seu Arnaldo. E agora é, podemos ouvir um pouquinho da Simone? claro, claro. É lógico, senão ela vai Simone, ficar com ciúme. Também você fez tenho muito arquiteta, você vai orgulho. para a parte da construção. Eu sempre gostei na arquitetura da parte de obra, de construção. E a Simone ela primeiro se formou em administração de empresas na FAAP, né? Teve como o destino, assim, ela foi estagiar na Cirela, uma construtora, como no marketing, né? Como administradora de empresas. E junto a um engenheiro, ela era assim, o braço direito dele, e nessa época a Cirela mudou de prédio, né? Fizeram uma mudança. E na sala nova, aí esse engenheiro falou para ela assim, vai lá na Tok Stock e compra do teu gosto, os móveis, né, tal. E aí ela foi, mas ela não foi só na Tok Stock, ela foi oferecendo, e aí despertou, ela percebeu que ela gostava também Do- de design, de decoração, digamos, né? E ao mesmo tempo, eu também estava decorando apartamento, bom, várias circunstâncias, né? Então, assim, a gente ela eu tenho orgulho dela ter ido para esse lado da decoração por ela, não é porque eu sou arquiteta. Ela conseguiu muito, ela fez vários anos de casa cor, acho que 11 anos consecutivos. Tudo ela conseguiu sozinha. Hoje em dia, qualquer um, qualquer pe compra o espaço e faz casa cor, tanto que ela parou por isso, né. Mas naquela época, assim, ela foi convidada quando saiu na capa da Casa Cláudia um trabalho dela, então ela foi convidada e todo ano, assim, eles conseguem muita parceria, né, muito, mas sempre tem alguma coisa para pôr do bolso, né. Tudo ela independente, admiro muito, assim, é impressionante, né. Uma outra coisa que eu gosto muito da Simone, que eu tenho muito orgulho, paralelamente ao escritório né, de design que está muito bem, tem obra agora no Tennessee, enfim, eu vou me emocionar se eu começar a falar. E mas ela começou assim uma coisa pequenininha no Facebook, um colega perguntando para o outro: "Você conhece um bom marceneiro? Como é que faz?" Dicas entre eles, uma meia dúzia. E a coisa foi crescendo tanto, tanto, e ela como administradora do grupo, hoje em dia tem mais de Eu 2.500 sei desse grupo. profissionais, só da arquitetos, decoradores e paisagistas. Olha só, Mas e um dando dicas para o outro, assim, muito generosos, porque na minha época as pessoas escondiam. Se eu perguntasse para alguém: "Você tem um bom marceneiro?" não tenho. Porque tinha medo que se ele pegasse o meu trabalho não ia ter tempo para hoje não, hoje nesse grupo pelo menos, assim, eu acompanho, estou no grupo, acompanho. Mas o mais importante de tudo isso, né, fico até, chama o grupo Diário do Arquiteto, DA. Tá? O nome do grupo é DA. E agora não, já há alguns anos tem o DA do Bem. Por quê? Todo ano ela escolhe uma entidade, né? As últimas foi a Unibes, né? Eh, e, e ela propõe assim, para os colegas desse grupo, né, fazer reforma e decoração. Em cada um, assim, são 20, 25 membros, cada um se dedica a um ambiente. Então, é como se fosse uma pequena casa cor, né? E só de você ver, teve das crianças, teve dos velhos, né? Só de você ver a reação das crianças ou dos velhos quando entram num ambiente preparado só para eles, porque a Unibes tem muitas aulas, né, de tudo, né? Preparam para para virarem profissionais, né? Então, tem cabeleireiro, tem aula de tecnologia, enfim, tem e cada né, de música, né? E cada profissional às vezes é um escritório, às vezes uma pessoa sozinha, né, de decoração, decora um desses. Então é uma coisa assim, não tem preço, isso daí é muito, muito bom, né. Então surgiu meio que sem querer, graças a esse grupo, e ela teve essa Esse ideia, né, grupo que a Simone que teve que a ideia minha de fazer dedicas uma até hoje. comunidade com 2.500 participantes. Se não tiver mais, nem perguntei da última vez, mas Muito é bom, muito, muito Simone. legal.
Bom, deixa eu falar rapidamente, assim, o Daniel é casado com a Luciana, também tenho muita, muita admiração por ela, também publicitária, muito, muito esforçada, também faz tudo assim, meio perfeccionista, e a melhor mãe que meus netos poderiam ter. Realmente nos damos muito bem, nunca teve um atrito, nada. A Simone é casada com Bob, ele é também formado em publicidade, mas ele seguiu o legado da mãe. A mãe dele era a Olga Krell, quem na área de decoração conhece muito bem, considerada a grande dama da decoração. Ela escreveu, tem um livro dela que é maravilhoso. Ela também sobrevivente da guerra, então conta tudo, né. Mas ela chegou assim no topo, ela, fundou a Casa Cláudia, tal. Então o Bob, né, o filho dela, meu genro, tem no DNA tudo isso, né. E tiveram editora, só de revistas de decoração, mas aí nas bancas você sabe, não, quem compra hoje revista na banca, né. E ele foi o primeiro a criar uma revista, digital, né, Que dedicada só à decoração e festas. Também tenho muito orgulho, né. parabéns, Bob. Ele Parabéns, ele e agora a continua. Tereza. Tá. Então, assim, a minha família é muito pequena aqui em São Paulo. Eu tenho primos espalhados, assim, né, tá em Montevideo, Israel, Você vai passar esse Curitiba, Los podcast para os teus Angeles, primos, tá? se Deus quiser, sim. Eles fazem parte dessa história, né. Eh, Los Angeles, Israel, bom, em Curitiba ainda, né. Tá, bom, agora deixa eu, minha família é pequena, então eu sou uma irmã, Tereza, oftalmologista, já falei que, né, maravilhosa. Somos, assim, muito, muito uni melhor amiga, às vezes eu falo, às vezes ela parece minha mãe, às vezes parece minha filha, sabe, assim, é um relacionamento muito, de vez em quando tem alguma briguinha, lógico, né, mas viajamos juntas para todo ano para Uruguai, eu chamo, é uma viagem da memória afetiva, e a gente come Muito bem. a gente come aquelas porcarias que comia quando morava lá, e o principal, encontra esses primos e amigos da nossa adolescência, e eles se reúnem, nos chamam, bom, enfim, foi uma viagem, assim, que eu acho que é a única que eu vou conseguir continuar fazendo, porque as viagens que eu fazia com o Arnaldo, nunca mais. Não tem graça, né. Então, assim, bom, ah, É, mas o Arnaldo está na sua memória afetiva e vai te acompanhar o tempo inteiro e está aí bem guardado do teu companheiro. Ele aliás está fi vivo aí dentro de você. aproveitamos muito a última viagem para a Itália, né, você sabe, né. Olha mais uma qualidade da Simone, ela vai todo ano para a feira de Milão, né, de decoração, todo ano ela vai, faz já uns 15 anos, né. E ela sempre dizia, assim, que queria nos levar, né, quando, porque a gente não conhecia a Itália, né, já viajamos bastante, mas a Itália nunca deu certo. E aí, nunca vou esquecer, ela chegou, nos chamou, falou assim: "Ó, faz um ano que estou juntando dinheiro e dessa vez vocês são meus convidados e vocês vêm para a Itália". Que foi esse E ano, né, Golda? Foi agora em em abril, abril. como se estivesse pressentindo, né. Ela só falou assim: "Eu quero que vocês vão", ela falou: "Pensei o ano que vem, mas vamos agora, porque enquanto vocês podem comer, vocês podem andar, para aproveitar a viagem". Nunca imaginou o que ia acontecer, né. Bom, e foi, assim, a melhor viagem da nossa vida, porque, além dos lugares maravilhosos, né, a gente muito ligado em arte também, Firenze, museu ao ar livre, né. Bom, em Milão fomos depois que a feira acabou, né. E por que que falo que é a melhor? Porque eles nos levavam, ela e o marido nos levavam em todos os lugares, a gente não tinha que pensar nada. Além de não pagar, não tinha que pensar, eles pagaram Estava tudo, né. planejado tudo. E sabem qual restaurante a gente gostava, e até metrô, não precisava pensar para onde tem, tudo eles, né. Foi, assim, uma viagem maravilhosa. E a outra para Israel também foi muito boa, um pouquinho antes. Bom, mas Agora voltando, você fala uma coisa do que da minha irmã, né, deixa eu acabar de falar tá da bom, família, né. desculpa. Bom, casada com Jonas, endocrinologista também, muito, muito bom. Ele já se aposentou na pandemia, ele parou, mas sempre foi muito, muito, assim, de doenças, ele detestava quando vinham pessoas pedindo receita para emagrecer, não. Ele é muito de crescimento, teve clientes, assim, aquele Ferrugem, Anão, que ele atendeu, bom, enfim. Ela tem só uma filha, a Renata, que, se formou em psicologia e depois arquitetura, e ela aplica muito a psicologia dentro da arquitetura Olha também. só.
É bem interessante, né. E eles têm só um filhinho, o Alexandre, que é a coisa mais linda, né. Quantos anos tem o Alexandre? 6, 6. Já está no Bandeirantes, já passou de ano, já Olha só. bom, e a Renata é casada com Marcelo, que, assim, também é brilhante na sempre trabalhando em multinacionais com cargos altos, né. Me dou muito bem com os pais da minha nora, né, chama Nora, para Nora e Gerson. Também criamos uma amizade, assim, muito verdadeira, e com os pais do Marcelo também. A mãe do Bob já falecida, mas quando ela era Você me viva contou. também éramos muito ligados. Deixa eu ver se não faltou ninguém. Bom, a família é pequena porque tanto o Arnaldo quanto o meu cunhado são filhos únicos. Então eu não tive, assim, as irmãs deles, né, e por isso talvez sejamos mais unidos. Família grande deve dar mais problema, imagina, Bastante né, unidos. muito, assim, porque eu sou isso aqui no E em você São Paulo, né. fala, eu posso perguntar, Claro, de claro. uma você fala, eu vou até ler aqui, os livros curam a mais perigosa da doença, a ignorância. É verdade, eu acho, né. E Não aí, sei no se seu você Instagram, você concorda, né. postou essa mensagem de um autor desconhecido que diz isso. E porque É influência hã, da isso, minha história, né, dos meus pais, sempre da sua muito. luta para estudar, para que os seus Sempre pais te não, apoiaram. era o mais importante para eles que a gente estudasse, não tanto que eu te falo de onde que tiraram coragem para mudar de tantos lugares, sempre em função da faculdade, né, da minha, da minha irmã, era muito porque realmente é óbvio, né, eles perderam tudo, tudo. Meu pai era de uma família bem simples, né, tanto que ele foi para meu avô, o pai dele tentou fazer América. Agora a minha mãe tinha uma família muito, muito bem, assim, situada, né. Ela falava assim que talvez os pais não tenham se salvado, porque não queriam sair, falava tinha muita prataria, muito cristal, como deixar tudo isso, sabe, assim. E depois ela teve Entenderam. uma vida tão simples, né. Então, assim, eu estudo, tudo que fica na cabeça ninguém pode tirar, né. Enfim, até e algumas profissões, assim, vocês não vão fazer direito, porque direito não serve para outro país. E se tiver que mudar sempre com aquela sensação de que ia ter que mudar de país, Tinha pelas aquela perseguições, né. isso. Agora arquitetura, medicina, você vão poder exercer em qualquer país, né. Bom, uma das coisas, assim, que me perguntam, como é ser filha de sobrevivente do Holocausto, se tem algum peso. Te Eh perguntam isso? Me pergunta, muita gente Até pergunta como é hoje? que é. É. Então, E tem? eu tenho. É como se eu tivesse sido uma sobrevivente. Até hoje eu me sinto, eu sempre me senti mais do que agora, mas até hoje, porque eu me criei nesse ambiente, eu falei dos amigos do navio, né, eles falavam tudo em Yiddish, e eu só falava então, assim, acho que estou me repetindo, não sei, mas, cada um contava uma história, como não apesar de que nossos pais nos mandavam nos afastarmos, mas eu era muito curiosa, e eu acompanhava o que eles falavam, ficava escutando, então cada um com uma história pior que a outra. Então, Então mas agora é se como se você eu tivesse então, sobrevivido, mas e foram esses e por isso que eu dou laços muito mais de valor dor para. e de perda que construíram esse relacionamento forte que tem até hoje. Quando você vai para o Uruguai, que até hoje eu sei que você faz uma viagem, É, e o quanto que eu vou colocar essa palavra, o povo judeu é unido pelas histórias dolorosas que eles passaram. Anos, exatamente. anos, anos. Não, e assim, o antissemitismo também tem Sim, ciclos, né, às vezes fica adormecido, mas está lá, e nesse momento estamos passando por um momento terrível, né, o nosso onde inconsciente aflorou, coletivo carrega. onde aflorou bastante o antissemitismo. Mas esse assunto nem vou tocar hoje, não. Não, mas você falou você carrega isso Sim, sim, e não tem passa como, isso. né. Eu dou muito mais valor às pessoas, eu amadureci muito cedo, até no comércio. Para meus não tinham funcionários nessa loja no começo, né, e para eles ganharam, me lembro uma vez ganharam um prêmio, de uma fábrica para fazer ai, de navio, fazer uma viagem de navio, Buenos Aires, não sei o quê. E eu tinha 12 anos, eu fiquei tomando conta da loja, e no caixa. Eu até hoje não acredito. Ou então tem uma história, não sei se dá tempo, né, para mostrar como eles eram trabalhadores.
Naquela época, hoje em dia é proibido a caça a baleias. E os navios paravam para se reabastecer no porto de Montevideo e vinham muitos da Rússia, muitos navios russos que iam caçar baleias. E paravam em Montevideo. Como meus pais aprenderam a falar russo, porque durante a Uhum. guerra, né, ficaram lá, olha a ideia do meu pai, ele comprou uma caminhonete, assim, aquela aberta atrás, ia no porto e convidava, os marinheiros, eles desciam, né, os tripulantes desciam para fazer compras, enquanto o navio ficava lá, né, e ele foi e começou por aí, primeiro vieram 4, ele trazia com o carro para a loja. E aí eles compravam quase tudo, porque naquela época, a União Soviética, eles não tinham condições de comprar nada. Roupa de lã, que o Uruguai sempre foi forte em lã, né, era impressionante. Antes deles chegarem, minha mãe ia nas fábricas, comprava tudo que estava encalhado nas fábricas, muita blusa vermelha, eles adoravam. E nisso eles, assim, sabe, Mas olha a muito, criatividade do teu muito, pai. muito trabalhadores. E Olha nisso isso. minha mãe cozinhava para eles. Eu me lembro a sala toda cheia, as comidas que eles gostavam, cobrava, né, em vez de eles irem para restaurante, e depois, assim, alguns ficaram amigos, traziam, latas de arenque que meus pais gostavam, Olha coisas da só. Rússia, máquinas fotográficas, Leica, enfim, tem muita é outra história, né, muito, Quanta muito história, quantas mudanças, e essas que você contou aqui, que no livro é é pequeno, pouquinho, ti mas eu acho que eu acho não, seria bonito você pensar a escrever essa tua teu legado, essa muito rico, deixar registrado. Como que chegou aos teus pais para o Uruguai, como que foi o sofrimento, muda para lá, muda para cá. Essa história que você está contando agora, da criatividade do teu pai, de pegar a caminhonete, de colocar, de levar no local, da sua mãe fazer a comida. é. Depois eles já vinham sozinhos, não precisava mais ir buscar. Isso é Não, legal. fechava a loja só para eles. E eu tenho até, assim, não sei se é trauma, né, ou porque eu era pequena, eles eram enormes, todos iguais, vestidos de terno preto cruzado. Eu tenho essa imagem, vermelhos, bem assim, eu acho que para ser tripulação tinha que ser grandão, né, e falavam, eu não entendia nada, né, mas eram bem simpa no E começo você pesquisar em que ano que foi, como que vinha o isso vestido, eu como que sei. é, mas e pesquisar a história, Aham. que acontecia lá no Na União porto, Soviética, em no porto, Montevidéu, por que que os russos vinham para cá? é. Isso Era e é para ser legal, para e não colocar na reabastecer. internet. É escrita, escrever e editar o teu livro, que nós Quem já sabe. decidimos. Falar em editar o livro, de escrever, tem um texto tem uma história bonita, que você já me contado, que você já sabia dessa história, que é seu neto, quando o que que você quer do Dia das Crianças. Ah, é verdade, é verdade. Assim, tenho também muito orgulho, né. Acho que influência dos pais que sempre se dedicaram muito à leitura, né, então umas coisas que ficava boa quando eu perguntava: "O que que você quer do Dia das Crianças?" Os 2, agora ela já tem 15 anos, eh, várias e várias vezes me pediram livros, em vez de brinquedos, né. Olha só. A Lara me pediu a coleção do Harry Potter, são livros dessa espessura, 4, 5, né. Quando eu perguntei: "Você já leu? Quantos você já leu?" "Ah, já acabei." E ela leu de novo depois. E, bom, e o Rafa agora ele me pediu o 18º livro de uma coleção que ele está Quantos anos tem o Rafa? 11 aninhos. E eu acho que isso influencia também na forma são ótimos alunos, os 2, graças o Rafa nem estuda e só tira notas 9 e 10. E quando tira menos de 9 ele já fica chateado. Mas, tem ma eu vou ler, assim, você me Então vamos permite? encerrar com essa leitura. O que que eles isso aqui é do neto, não é Eu isso? até trouxe sim, Então porque vamos ver. eu não acredito, uma criança de 11 anos, foi aniversário da mãe dele, da minha nora, Agora. agora dia 21 de novembro, né, e ele estava viajando com um amiguinho, com a família, né, e não estava, né, e aí a Luciana liberou ele, imagina deixar de viajar por causa do aniversário, vai. Aí ele mandou uma mensagem que é incrível, 11 lembra 11 anos. Há 49 anos nasceu uma estrela, mas não uma estrela do céu, e sim uma na terra. Era tão linda que seu brilho fazia a terra girar.
Sem ela, nada está em seu devido lugar. E é por isso que amo ela e o seu brilho interno. Parabéns para a melhor mãe do mundo. Ai, Oh, não é fofo? Muito fofo, né? palmas É. para você, Rafael, palmas para você, Luciana, palmas para a Golda de ter feito essa ter construído pessoas que vieram para encantar o mundo. E Daniel, acho que é isso a que me Simone. incentiva a continuar, eh, assim, né, tá difícil sem o Arnaldo. Eh, como já me acostumei a vários tipos de vida, essa é a pior de todas, mas eu tenho que me acostumar a uma nova vida, né. É isso. Uma nova vida e o desafio do próximo sonho, escrever um livro de verdade, só você. Ainda falando em sonhos, meu sonho é voltar a tocar piano, Muito bem, Golda. pintar. Eu parei porque, eh, a tinta a óleo me dava muita alergia, né, mas hoje em dia tem acrílico, né, então mas nunca acho tempo, mas eu gostaria ainda de voltar a tocar piano E continuar na e ótica. pintando e continuar, nossa, Na assim. ótica. Isso aí eu tenho certeza, tenho a prova da minha família toda, meus pais, meus sogros, o Arnaldo, o trabalho é a melhor coisa, não ninguém na família para por causa da idade, né. Perfeito. E o trabalho faz bem, me dá vontade de me arrumar, senão ficaria em casa É o muitas vezes pulsar da vida, é, é o é. trabalho da E me gente. sinto útil, porque não é só existir, a gente tem que viver, né, eu acho. Muito Bom, obrigada, eu que Golda. agradeço, né, e desculpa qualquer coisa, não sei se eu falei demais, Não, mas falou assim, lindamente, é a muito primeira obrigada. vez, né, então, Você é sempre maravilhosa, sempre encantando por onde você você que é passa. muito generosa, né, você Obrigada. também. Fala Muito, para muito amiga, obrigada. passa para amiga. Essa é a amiga, a Golda. Aperta, se inscreve no canal e ouve esse depoimento maravilhoso. Aperta na mãozinha. Obrigada, tá.